Só João reclinava a cabeça no peito para auscultar o coração de Deus. Ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Ele era carinhoso, parece que meio carente, uma pessoa de fácil relacionamento. E essa carta, por ele ter escrito, leva então um tom pastoral muito forte. Além também de falar de apologia, de cristologia, de regeneração, de pecado, de propiciação. Essa carta vai conter vários assuntos. Fala de espiritualidade, fala de comunhão, tem uma pitada escatológica nesta carta, mas vai falar também do amor. Jesus foi referenciado por este apóstolo, foi apontado como o verdadeiro amor desta carta. Esta carta é muito significante para nós, às vezes pouco pregada. Mas Jesus, então, sendo descrito por João, ele parte para Éfeso, ficou recluso naquelas regiões. Por volta do ano 85 escreveu esta carta. A tradição da igreja diz que ele estava velhinho, foi o último discípulo a morrer, morreu provavelmente de velhice. Os outros 11 apóstolos foram martirizados. Judas se suicidou, Matias entrou no lugar de Judas também, segundo a tradição, foi martirizado. E conta-se que, porque ele não conseguia andar direito, carregavam João até a igreja, com a cadeira, colocavam ele no centro da igreja, do local de reunião, e ele começava a ministrar de uma forma muito amorosa. Quero deixar de lição de casa a leitura desta epístola, e você vai perceber que está recheada de amor. E ele falava com um tom bem carinhoso: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo. Filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, permanecei nele. Muito amor, né, queridos? Capítulo 2, ele dá esse tom bem amoroso. Foi necessário João escrever esta carta por conta dos anticristos. No próprio capítulo 2, verso 18, com essa pitada escatológica que eu falei, anticristos estavam se levantando. Pessoas estavam contrariando o evangelho. Capítulo 4, ele fala de falsos profetas, que estavam também se levantando. Na segunda epístola, ele fala de enganadores. O clima religioso e teológico estava confuso. Haviam combinações de religiões gregas, com práticas orientais, com filosofias, com especulações místicas, com o passado judaizante, com paganismo. As pessoas estavam mitificando as coisas, supervalorizando as genealogias, entrando em discussões que não geravam edificações. O clima não era favorável, como nunca foi, queridos. Sempre ocorreram
heresias, contrariedades, oposições à palavra de Deus, ao Evangelho, à igreja e ao Senhor Jesus Cristo. E o resultado deste clima naquela comunidade é que os cristãos estavam inseguros. Capítulo 5 desta epístola, nós vamos ver a tônica do apóstolo João. Credes no nome do Filho de Deus, fala ele. Saibam que vocês têm vida eterna. Há uma obra por detrás desta obra. Há uma salvação por detrás deste nome. O apóstolo está motivando as pessoas a permanecerem firmes por conta daquela colcha de retalhos teológicas. E aí ele traça em toda a carta, em toda a epístola, nos 5 capítulos, em específico nos 4 primeiros, uma linha mestre daquilo que tinha no coração dele. E para ele era o elo inquebrável. Era o que existia de mais genuíno. Era o modo que definia as coisas, que era o amor como guia para a fé cristã. Se no Evangelho ele escreveu, um novo mandamento vos dou, inclusive escreveu e relatou na última ceia, que vos ameis uns aos outros, agora na epístola ele reforça este mandamento. Capítulo 2, verso 7. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo. Ele só reforça. Mas o mandamento antigo, que era o amor. E nessa comunidade, então, eu quero ressaltar exatamente isso, que a comunidade do discípulo amado, João, o apóstolo, é uma comunidade que ama. Capítulo 2, verso 10, ele fala, aquele que ama o seu irmão está na luz. Igreja do Senhor Jesus, qual é o termômetro aferidor para identificar uma igreja? Qual é o ponto a qual nós estaremos constatando que de fato o ajuntamento ou a comunidade é uma igreja do Senhor Jesus Cristo? O que temos que perceber, qual é a marca maior? Aquilo que é explícito e nítido, para que na nossa investigação a gente capte que a comunidade, o ajuntamento, o grupo de pessoas é realmente uma igreja. Para o apóstolo do amor, vai ser o próprio amor. Para ele não vai valer a prosperidade do povo. Para ele não vai valer a espiritualidade do povo. Para ele não vale o número de pessoas batizadas durante um ano. A receita arrecadada. Quantas cestas básicas foram entregues no ano ou no mês? Ou se a membresia está ou não aumentando. Para o apóstolo do amor, o que tem que fazer valer numa igreja é se as pessoas estão se amando.
em primeiro lugar. Prosperidade, espiritualidade, batismos, receitas, membresias, números de cultos, o próprio evangelismo, assistencialismos, rituais, ceia, adoração, o clima na hora do louvor, tudo isso está abaixo se as pessoas não se amarem. E eu quero ainda reforçar aquilo que falou o apóstolo Paulo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O que está em foco na comunidade do discípulo amado é o amor em primeiro lugar. O DNA da igreja, o que torna ela autêntica, o que prova a sua assertividade, o que marca a sua legitimidade, o que justifica ser igreja na face da terra, é se nós estamos nos amando. A gente brinca de religião, queridos, se nós não nos amarmos. A gente compromete o nome de Jesus dando mau testemunho se nós não nos amarmos. A gente fica com cara de instituição se nós não colocarmos em prática o amor de uns para com os outros. Dá para não ter ar-condicionado, dá para não ter luz no púlpito, dá para não ter vários ambientes, segundo, terceiro andar, dá para não ter ministério de jovens, dá para não ter ministério de comunicação, dá para não ter grupo de casais, dá para não fazer evangelismo, dá para não ter cultos de quinta-feira, mas não dá para não amar. Isso é em primeiro lugar, queridos. Não dá para não ter amor, é inegociável, inquestionável, intocável. Essa é a comunidade de João. Glória a Deus. Aquele que ama o seu irmão está na luz. Prosseguindo aqui, podemos ressaltar também o seguinte, que a comunidade do discípulo amado é um ambiente de amor, pois só nesse clima que se dá para ter um encontro com Deus. Quanto mais se ama, mais Deus se revela. Quanto mais há amor, mais Deus tem no ambiente. Porque Deus é amor. Ele vai falar dessa carta no capítulo 4. Final do verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a gente vem para a igreja exatamente por causa de Deus. Não é? Claro, há benefícios diversos, impactantes. Mas, sinceramente falando,
capítulo 4, verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então a gente vem para Deus, e a gente se encontra na igreja, e o amor de Deus é manifesto, e está em voga exatamente o Evangelho. E o Evangelho é Jesus vindo, morrendo no Calvário, se manifestando ao mundo, fazendo ponte entre o pecador e esse Deus santo, perdoando pecados, liberando e gerando experiências amorosas com todo aquele que o busca. O amor, queridos, por ser Deus, consiste no seu clima máximo no encontro da cruz, na experiência da salvação. Quem não é regenerado, quem não se converteu, quem não passou pela experiência da expiação, não ama com profundidade. É isso que a carta está falando, principalmente no capítulo 4. Significa que ainda não sofreu a metamorfose de toda a existência da parte de Deus, não recebeu o impacto do amor profuso e profundo que recebe aquele que se converte ao próprio Senhor Jesus. E esse movimento, essa revelação, essa experiência amorosa, diz o verso 19, que sempre parte de Deus para nós. Porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, para nós experimentarmos o amor de Deus, para nós amarmos os nossos pares, nós temos que olhar para a cruz de Cristo. Nós temos que olhar de forma constante para a obra expiatória de Jesus. Nós temos que nos misturar ao mistério do amor de Deus de tal maneira. Nós somos incapazes, queridos, de aprofundar neste amor se nós não passarmos pela experiência da cruz. Na experiência da cruz nós receberemos a seguinte informação: você é pecador, você está fadado à condenação eterna, você morrerá distante de mim, diz o Senhor, eternamente. Eu não sou próximo de você, você não tem relacionamento comigo, a minha ira está debaixo da tua vida, eu vou te condenar eternamente. Então, na experiência da cruz, nós temos esta informação. Mas ao mesmo tempo e de forma paradoxal, nós também temos a informação de que, mas Jesus morreu por você. E se você acreditar nesta pessoa, a saber, Jesus, e no seu sacrifício, e se render a essa pessoa, ao seu sacrifício, e doravante obedecer a sua palavra, essa ira é suspensa, essa condenação é rasgada, esse distanciamento eterno não existe mais. A relação com Deus está estabelecida a partir de agora. Há uma pacificação na tua consciência, a culpa foi eliminada, o perdão foi impetrado, você pode desfrutar da misericórdia do Senhor. Então esse é o outro lado da moeda. Esse é o Evangelho e o clima que o Evangelho produz. Se não, queridos, se nós não pregarmos o Evangelho e não vivermos esta experiência da cruz, o clima aqui será de hostilidade, de preconceitos, de animosidades. Mas se nós pregarmos, se nós vivermos, se nós nos relacionarmos nesse nível de amor semelhante ao Evangelho e à experiência da cruz, perdão, misericórdia, graça serão manifestas. Aonde Deus quer nos levar, queridos? Porque vai ser num clima amoroso, que é poderoso
para que o pecador se encontre com o seu pecado. Nós não conseguimos olhar de frente para os nossos pecados. A gente foge. Você convida a pessoa para vir na igreja, a consciência lateja, ele sabe que ele tem um escrito de dívida, que Deus o pressiona, ele sabe que ele está em déficit com Deus, ele sabe que ele não é perfeito, o medo surge, a fuga vem, ele não vem para a igreja diante do convite que fazemos, mas se ele receber fagulhas e manifestações amorosas, mesmo que tímidas, isso facilitará para ele se desarmar e vir para a igreja, o pecador vir para a igreja, e se encontrar, e enxergar, e encarar o seu próprio pecado. Mas volto a dizer, tem que ser pelo crivo da cruz, e tem que ter esse ambiente amoroso. Por isso que o apóstolo na carta, ele fala daqueles que estavam discursando que não tinham pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. As pessoas não vinham, eram resistentes. Verso 10, se dissermos que não pecamos, as pessoas estavam equivocadas. Mas na igreja, na comunidade de amor, com um ambiente amoroso, a gente pode tirar as máscaras. A gente pode confessar. Podemos receber cura. Podemos receber libertações. Aqui é o melhor ambiente para tirarmos as máscaras. Para ouvirmos certas verdades. Para termos a consciência de quem de fato nós somos. É o melhor lugar aqui. Com todo respeito às ciências paralelas à teologia. As ciências da alma, com todo respeito, são benéficas, Deus usa. Mas para o pobre, Jesus deixou a igreja. Para a gente vir aqui, confessar pecado. Pastor, mas eu tenho condições de fazer a terapia. Com todo respeito, faça. Mas quem não tem dinheiro vai ter que ter esse ambiente, se refugiar aqui, fazer um discipulado, se desarmar, vir aqui nos bastidores, escolher um parceiro de jugo, confessar pecado, chorar as misérias, enxergar para o coração que está peludinho aí. É aqui esse ambiente. Por isso que nós temos que ser uma igreja amorosa. É aqui o negócio, queridos. E já peguei gente com 10 anos de terapia aqui e ali, com um psiquiatra renomado de São Paulo, e aí acabou o dinheiro e não teve jeito, teve que vir bater na igreja, na sala pastoral, confessar pecado, chorar as misérias. É aqui um ambiente de cura, porque neste ambiente tem que ter amor. Pode vir, que há espaço. Nós nos comportaremos semelhante àquele colóquio de Jesus com os religiosos. Quem não tem pecado, ou quem, exatamente isso, quem não tem, atire a primeira pedra. Quem vai ser o corajoso? Eu estou soltando as minhas aqui, ó. É assim, queridos. Essa carta fala disso. Melhor ambiente para nós confessarmos é quando a gente sabe que ama.
É quando a gente sabe que o outro não vai julgar. É quando a gente sabe que eu vou no encontro e a pessoa já largou as pedras. É quando a gente sabe que ele não vai me metralhar com crítica. É quando a gente sabe que a consciência já está pesada e eu tenho que ir lá e eu estou carcomido pela culpa e eu preciso da misericórdia de Deus e da verbalização do outro e do perdão do outro na concretude deste perdão. Evangelho, prática do Evangelho, confessai as culpas uns aos outros. Por isso que ele fala, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. É para lá que eu vou, para os braços de Jesus, na companhia dos meus irmãos. Mas pastor Sérgio, o senhor não sabe o que eu aprontei, nem preciso saber. Mas eu quero que você é que saiba o seguinte, que se o nosso coração nos condena, nessa carta capítulo 3 verso 20, Deus é maior que os nossos corações e conhece todas as coisas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu estou falando de amor, queridos. E amor é paciente, disse o apóstolo na carta aos Coríntios capítulo 13, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece, o amor é respeitoso, ele não se irrita, ele não ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça. É nesse ambiente que eu quero conviver até o último dia da minha vida. É nessa comunidade que eu quero abraçar as pessoas. É nesse ambiente aí que eu quero aprofundar relacionamento. É com gente assim que eu quero ir até os últimos dias da minha vida. Que ambiente é esse? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ambiente de amor. Essa é a comunidade, queridos. E aí nós seremos tidos como autênticos, legítimos, reais, verdadeiros. Onde tem uma igreja aqui? Aquela lá. Aonde eu posso me refugiar? Tem um povo ali, é mais ou menos ali. Vai lá. Seremos o endereço de Deus na face da terra. Então essa comunidade do apóstolo João. E aí, para tornar mais prático, porque está meio teológico isso, amar olhando para a cruz, experiência do Calvário, aí a gente recebe uma pulsão, uma visitação, uma regeneração, está abstrato, está espiritual demais, pastor Sérgio. Está teológico, pois é, vamos tornar prático. E o apóstolo tornou prático. A comunidade dele é dinâmica. É uma comunidade ativa. É uma comunidade explícita. Uma comunidade concreta no amor. Graças a Deus o apóstolo João facilitou as coisas para nós. Ele não permaneceu decifrando o amor com abstrações, com conceitos, com teologias. Não, ele tornou um negócio muito prático. E ele vai falar o seguinte, olha, tem pessoas que estão longe de Deus e longe de pessoas. Por certo, não amam. Tem pessoas que estão perto de Deus, mas longe de pessoas. Também não amam. Tem pessoas que estão perto de pessoas, mas longe de Deus. Não teve a experiência da cruz de Cristo, do crivo da cruz, da regeneração. Também não ama. Ele vai falar, olha, você quer amar e ser igreja? Se você estiver perto de Deus, você vai querer estar perto de pessoas. Quem ama está perto de Deus e perto de pessoas. Pode vir Covid-19, Covid-20, Covid-21, Covid-7.530. A gente quer estar junto. A gente se importa. A gente bate uma foto aqui e manda.
E a gente perturba, no bom sentido, né? Oh, e aí, como é que você está? E aí, respondeu, não respondeu? E vai para o Facebook, né? Que agora tem esses expedientes todos. E não, vamos para o Instagram. Não, vai para o Instagram. Que mais? Não, vamos para o WhatsApp. Então, vamos todo mundo para o WhatsApp. Faz um grupo aí, mais um grupo de WhatsApp. E aí a gente tem que amar no WhatsApp também, e amar no Facebook, e amar no Instagram, que é um estrago às vezes no Instagram. Enfim, queridos, mas a gente tem que estar junto. Porque a gente é adestrado a olhar para o amor do Pai no Calvário, e quando a gente olha lá, o amor do Pai manifesto na cruz, no Calvário, a gente se constrange e fala, ai meu Deus do céu, tem que amar desse jeito aí, é isso que o apóstolo está falando, então eu tenho que estar mais próximo do meu irmão, eu tenho que concretizar esse amor, eu não posso ser uma pessoa passiva neste sentido. A teologia que está na minha cabeça vai ter que descer para o meu coração, para as minhas entranhas, e eu vou ter que materializar essa teologia, esse amor tem que ser muito prático, porque João está falando que é. As pessoas refletem esse amor. Sou cristão, opa, você teve a experiência da regeneração, sim, reflita ela agora. Ah, mas esse discípulo, eu descobri nessa carta, irmãos, que esse discípulo amoroso é mais nervoso que eu. O bicho é nervoso. E eu aqui estou com um romantismo com o apóstolo. Falei, meu, quanto amor esse homem. Mas ele não tem churumelas com ele não, irmãos. Ele concretiza o amor. E aí ele vai falar no capítulo 2, verso 10. Aquele que ama seu irmão está na luz. E nele não há escândalo. Original aí é pecado, mau testemunho, armadilha, tentações. Presta atenção aqui, irmãos. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde deva ir. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muito prático ele. Esse apóstolo que é mais nervoso que eu, ele está falando o seguinte, olha, você ama a Deus? Para tornar prático esse amor? Deus é luz, verdade, vida e amor. Se você ama a Deus, obrigatoriamente você ama o teu irmão. Pastor Sérgio, mas se eu não fizer isso de forma tão intensa assim, conforme a epístola está falando, pois é, o apóstolo João vai ser diretivo em falar e te classificar o seguinte, que você então está nas trevas, que você está em mentira e que você está na morte. Ligação direta, queridos. Capítulo 3 ele fala, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quando a gente ama, a gente sabe que saiu daqui do império das trevas, está na vida. A gente dá testemunho. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Fala, você não nasceu de novo, filho. É isso que ele está falando. Você tanto está na morte, verso 15, qualquer que odeia seu irmão é homicida. Que ele relata que há uma potência
em matar dentro desta pessoa, porque ela não ama, porque ela não recebeu a experiência do amor de Deus, porque ela não reflete o amor de Deus através da sua vida, ela não torna concreto. Mais concreto ainda é o verso 17 e 18. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, de língua, mas por obra e em verdade. Tem que expressar generosidade. Tem que ser altruísta. Tem que demonstrar frutos do Espírito Santo. Tem que ser virtuoso neste grau. Tem que repartir o que tem. Pastor, não tenho. Reparta de si. Doe de si. O que não pode acontecer é o discurso de que ama e a pessoa ficar ensimesmada, inflamada, egocêntrica, egoísta. É isto que não pode acontecer. O amor para este apóstolo, ele tem audição. Você vai lá e empresta os ouvidos. Ele tem lágrimas. Você vai lá, encosta e chora com os que choram. Ele tem toque. Você vai lá e abraça. Mesmo com Covid-19. Ele tem boas emoções, você vai lá, encoraja, incentiva, você motiva, você ressalta qualidades, você não quebra a cana quebrada, você não apaga a torcida que está fumegando, você levanta o crente caído, você restaura o soldado ferido, você pinça as feridas, você elogia aquele que desenvolve bem o negócio. É concreto. Inclusive na distância, na ausência, no mistério, nos segredos. Você entra no quarto, pega a listinha de gente que ama e começa: o João, o Antônio, a Maria, Senhor, vai lá, mas esse ainda precisa de cura, e você vai materializando, e você vai intercedendo, e você vai orando. Você divide fardos espirituais. É isto que o apóstolo está falando. Na concretude do amor para João, as pessoas têm que vencer o utilitarismo, a injustiça, a avareza, a mesquinharia, a idolatria. Eu vejo ainda hoje crentes se aproximando um do outro para tirar uma casquinha. Não ama. Não se converteu. Não estou falando para não fazer negócios, não é isso. Mas a gente não sobe na vida pisando na cabeça do outro, utilizando, usufruindo. Esse aqui eu vou usar esse negócio, aquele outro lá, eu já estou de olho, esse aqui é bom disso aqui e tal. E aí a pessoa vai arrancando casca de tudo quanto é lado. Aí esse ambiente vai estar mais para a empresa, cheia de produtos, mercado e negociações, comércio. Aí Jesus vai ter que chegar aqui com as arrogue e botar para o chão todos os altares, a começar dos nossos corações, consumistas e materialistas. Então, para João, o objeto de amor, a teologia é concretizada e ela é prática e explicitada no outro, no amor ao outro. Tem que passar
pelo outro. Se não chegar no outro, nós estaremos colocando coisas no lugar do outro, objetos no lugar do outro, propriedades no lugar do outro, status, falsos deuses, fama, luxúria no lugar do outro. E não pode acontecer assim. Deus só é amado por meio das suas criaturas. Se alguém diz amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. O apóstolo João, irmãos, desmascara a igreja. Ele fala qual é o eixo. E a lista é grande. Ele fala: quem não ama é mentiroso. Eu vou repetir aqui. Quem odeia seu irmão é mentiroso. Está com uma vida dúbia, falsa. Quem não ama não pratica a palavra de Deus, capítulo 2, verso 5, porque não guarda a sua palavra. Se guardar a palavra de Deus, o amor será manifesto, mas não guarda a palavra de Deus, então não manifesta o amor. Capítulo 2, verso 9, ele fala: quem não ama está em trevas. Até agora está em trevas. A pessoa está orbitando em torno de um CNPJ, de uma instituição comunitária, mas como igreja ainda não chegou. Não se elevou. Ele fala que vive em cegueira espiritual quem não ama, capítulo 2, verso 11, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Capítulo 3, verso 10, ele fala que não é de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Os irmãos estão percebendo, queridos? A nossa fé discursiva, superficial, as nossas emoções. Os irmãos estão percebendo? Que nós estamos mais para religiosos do que para cristãos. Ele fala que não nasceu de novo, porque permanece na morte, capítulo 3, verso 14. Ele fala que é homicida. Capítulo 3, verso 12, ele fala: você está mais para Caim do que para Abel. Caim matou Abel. Já pensou levar o estigma de Caim? Que igreja é aquela? Aquela é a igreja do Caim. Só mata, só derruba, não edifica. Que mais? Ele fala que é utilitarista, porque arranca as casquinhas das pessoas. Tem como ajudar e não ajuda, é materialista. Capítulo 4, verso 8, ele fala que não é salvo. Capítulo 4, verso 10, ele fala: não foi propiciado. Significa isso, pastor? A ira de Deus está sobre a pessoa. Sobre a pessoa. O juízo de Deus está sobre a pessoa. Porque quem ama, e nisso consiste o amor, está propiciado. A ira de Deus desviou. A fúria de Deus desviou. O juízo de Deus desviou para o Calvário. Cristo já pagou e a pessoa está quitada. E ele ainda diz, em último lugar: quem não ama é o tipo da pessoa retraída, defensiva, por causa do medo. Porque não é aperfeiçoada no amor. O amor lança fora o medo. A pessoa está armada, a pessoa está guerreando, a pessoa está lutando, competindo ainda. Então, queridos irmãos, essa carta tem uma ética separatista.
O apóstolo João vem falando, olha, há amor, mas há trevas. Há amor, mas há ódio. Há luz, mas há trevas. Há verdade, mas existem mentiras. Tem gente de cima, mas tem gente de baixo. Tem obra de Deus, mas tem obra do diabo. Então, conforme eu falei, se dissermos que, aquele que diz, se alguém disser, ele desmascara toda essa turma. Está faltando amor, tem que ter amor. E aí ele, entre aspas, joga os hereges para fora da igreja. Com aquela colcha de retalhos, de teologia falsa, gnosticismo, docetismo, ascetismo, que era tudo com viés grego. Ele deita fora, fala, isso não é cristianismo. Ele define. Em último lugar, a comunidade do discípulo amado tem que ter amor, porque senão a gente não se tolera. Jesus implantou isso e João sabia disso. João bebeu na fonte. Ele nasceu no berço apostólico, ele viu a manifestação máxima do amor. Ele foi discípulo de Jesus diretamente. Na última ceia ele estava lá. E Jesus, diz o texto, que amou até o fim. Tem que amar até o fim. Sabe por quê, queridos? Entendo que ele escreveu essa carta porque ele conviveu com Simão. Homem impulsivo, precipitado, sanguíneo. Respondia e depois refletia. Reagia e depois pedia desculpa. Era o Pedrão. Aquele que ganhava a discussão na peixeira. Você conhece, né? Pedro, aquele que ganhava para cortar a orelha primeiro. Deixa eu tirar tuas orelhas para você não me ouvir. É assim que eu resolvo as coisas. Tem que amar, porque tem Pedro na igreja. Tem André. Não se sabe muito de André. Mas ele dormiu, negou e fugiu no Getsemane. Eu ia lembrar da mãe de André. Estou lá sendo, se eu fosse Jesus, né? Sendo preso e tal, algemado e tal, aí eu vejo, cadê o André? Filha da mãe. Se eu soltar um palavrão aqui, né, irmãos? Aí desvio todo mundo. Mas você entendeu o recado, né? Tem Tiago, denominado por Jesus de Boanerges, filho do trovão. Você acha que era manso esse homem? Jesus olhou para ele e falou, pera, olha a têmpera, meu Deus. Boanerges, filho do trovão. Por que Jesus denominou ele assim? Porque a natureza era explosiva. Você já conviveu com gente dinamite? Você pisa assim naquela unha encravada dele, ele já sarta de banda com a peixeira na mão, e não é a espada do Espírito, pode ter certeza. Em Samaria, quando Jesus passou com a comitiva, ele, naquela oraçãozinha singela dele, Senhor, quer que a gente ore e mande fogo do céu para consumir esses samaritanos, porque eles estão rejeitando a gente. É gente espiritual, você entende, né? Tem crente que é assim como Tiago, Senhor, manda juízo, põe na disciplina, Senhor, crucifica ele, Senhor, manda na testa, cerca isso, Senhor, põe tuas mãos, pesa a tua mão, Jesus, olha só o que ele está fazendo. É Tiago. Filipe,
Os irmãos estão entendendo por que tem que amar? É gente imperfeita. Dizem os comentaristas que ele era calculista. Você conhece aquele? E aqui no caso, queridos, ele foi aquele que soltou aquela pérola, né? Aonde compraremos pães? Um dia de consagração, 2 dias de consagração, está dando fome. 3 dias de consagração, quantas pessoas tem? Ó, só de homem aí tem por baixo 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Você sabe que o judeu é que nem coelho, né? Aonde compraremos pães? Aquele crente, né, que chega assim no canto de ouvido do pastor. Pastor, e agora? O que a gente faz? É gente. E outra pérola, Jesus com eles, mais de 3 anos, e Jesus definindo, eu vou para o Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, mas eu vou mandar o Consolador e tal, e vocês verão o Pai, a manifestação, mostra-nos o Pai e isto basta. Jesus, gente, estou tanto tempo convosco que vocês falam, mostra-nos o Pai, quem vê a mim vê o Pai. Irmãos, dá vontade de tirar a cinta e dar a cintada com a fivela. Porque às vezes eu me deparo com o Felipe, eu explico, lá na frente a pessoa, pastor, não entendi. Falo, meu Deus do céu. Vou desenhar então. Felipe era uma pessoa assim. E Bartolomeu, querido? Tem que amar essa gente toda, religioso, tradicional, piedoso à lei, bem mosaico, cheio dos questionamentos, odiando o Império Romano. Encontramos o Messias, e ele pode vir coisa boa de Nazaré. Irmãos, bem patriótico. E quando ele se deparou com Jesus, Jesus falou, eis aí um verdadeiro israelita. E ele falou, como é que você sabe disso? E Jesus falou, olha, antes que você estivesse ali na figueira, eu te vi. Na onisciência de Jesus, Jesus já sabia do clamor e da experiência de oração que Felipe tinha tido ali na figueira, como símbolo patriótico daquela nação. E aí tem o Mateus, que também foi um desertor, funcionário romano, não muito judeu, e ele tinha ali uma certa pressão dos outros. O publicano sofria preconceito dos seus patrícios, você sabe disso. Imagina Mateus chegando nos ambientes já recebendo rejeição. Esse aí é casaca virada, esse aí é do outro lado, esse aí é mais romano do que judeu. Difícil conviver. E Tomé? O que você diz de Tomé? Que pecha leva Tomé? Pessimista, não é isso? É gente que quando você encosta, você fala, eu estou com uma dorzinha aqui, eu acho que é gases. Não, eu acho que é infarto mesmo. É Tomé. Ô, meu irmão, ora por mim, que estou passando uma luta. Cuidado, hein, olha, o diabo está cirandando a tua vida. É crente que pinta Satanás maior que Deus. Fica com medo de retaliações. Aliás, tem uma teologiazinha aí que põe o diabo acima de Deus, né? E a gente fica em pânico aqui, porque parece que o inimigo é maior.
Mas Tomé é gente assim, pessimista. E Jesus, sabendo disso, falou: Tomé, põe as mãos nas chagas. Para escandalizar, para você entender, Tomé, eu vou entrar sem abrir a porta, tá bom? Jesus atravessou a parede. Para responder, para a gente incrédula. Jesus é bom demais, né, irmãos? O Satanás mete o pé na porta, mas Jesus atravessa a parede. Educado é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele pôs o dedo nas chagas, caiu a ficha, como um caminho de pólvora, na história que ele viveu com Jesus. Sabedor do Antigo Testamento, aquilo foi queimando, a revelação foi vindo, e ele declarou no texto: Senhor meu e Deus meu. Agora entendo, agora sei, de fato o Senhor é Messias. Jesus tem que escandalizar para meia dúzia de Tomé na igreja. Tiago, filho de Alfeu, parece que ele era meio dissimulado. Essa turma de dissimulados na igreja do Senhor Jesus Cristo, que não mostra a cara, que vai articulando pelas costas, que dá lado para o inimigo. Pior endemoniamento é o de Judas, irmãos. Aonde Satanás penetra, mas não manifesta. Diz o texto em João 13 que entrou nele Satanás. Eu estou falando de Judas, o Iscariotes, mas não manifestou. É gente dissimulada, é o famoso uísque do bebe quieto. Fica só olhando, quero ver se vai dar certo esse ministério, quero ver quanto tempo esse pastor vai ficar nessa igreja, quero ver se ele vai aguentar a pressão, eu quero ver, o Satanás vai armar para ele, É gente assim que vai articulando, ficando de olho. Vai até a página 5 com você. Não veste a camisa. Não leva o evangelho até as últimas consequências. Não muda 1 centímetro a agenda. Não obedece 1 vírgula. Irmãos, tem que amar. Amém, irmãos? Isso é igreja do Senhor Jesus. Tem que amar gente assim. Claro que eu estou falando só um lado da vida cristã, o amor. E claro que tem o lado da disciplina, tem o lado do colóquio, tem o lado do gabinete pastoral. Claro que tem. Irmãos, Deus está falando conosco nesta noite. Que a tua máscara seja só essa que está aí no teu rosto, hein? Porque é da personalidade, estamos sendo desnudados aqui. E tem mais Simão, tem o outro Simão Zelote, tem o Judas, o irmão de Tiago, e é gente, 12. A igreja que Jesus fez, 12 homens imperfeitos, cheio de problemas. Não entendia ele direito. Depois que morreu, 3 anos e meio, fugiram todos. O máximo que ali ficou um pouquinho mais ali foi o João, que foi até a cruz, mas fugiu também. Então, irmãos, não se escandalize com a flor deles. Porque aqui é gente imperfeita. E os escândalos podem vir.
E flor deles é cafezinho com leite diante do Judas Iscariotes, que vendeu o Senhor por 30 moedas de prata. E o próprio apóstolo do amor, filho do trovão também, por causa da sua natureza explosiva, queria mandar fogo do céu lá em Samaria. Mas Jesus os atraiu, os ensinou, exemplificou, comissionou, confiou, acreditou, não desistiu, considerou, foi atrás, cercou, ungiu e delegou. Amém, queridos. Vamos amar. Não é fácil não, né? Vamos amar. Estou com o hall da igreja aqui. Olha que coisa linda, irmãos. 160 pessoas. Glória a Deus, né? Vamos amar esse povo aqui. Quem vem, quem não vem. Quem pode, quem não pode. Vamos amar. Eu olho para essa lista aqui. Eu vejo homens de valor. Eu vejo jovens valorosos. Eu vejo pastores, eu vejo teólogos, eu vejo gente que dá testemunha aí fora. Nós não estamos construindo uma parede, naquele exemplo dos pedreiros, a gente está fazendo uma catedral. Amém, queridos? Você está achando que você está esquentando o banco, Deus já está colocando no nosso coração planos com a tua vida. Essa daqui vai liderar um grupo de oração, aquela outra ali vai discipular as irmãs feridentas aí que chegarão com um casamento arrebentado, aquela outra ali vai pastorear, a outra ali vai louvar o Senhor, esse aqui vai administrar, a outra vai interceder, esse aqui vai pregar, esse outro vai substituir o pastor Sérgio, e aquele outro vai dar aula, e assim a gente vai tocando a obra do Senhor. Amém, queridos? Mas você tem que ter lentes para enxergar o que Deus quer fazer com a gente. Amém? Não desista não. Não se nivele por baixo. Não dê vazão à tua visão míope de você mesmo. Deus tem uma obra conosco. E o eixo dela é Jesus, claro, Trindade. E a Trindade é manifestação máxima de amor. Fique em pé no seu lugar.